Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa nona aula de trigonometria. Nessa aula falaremos sobre a noção de função tangente e assim como cotangente. Na aula anterior, nós vimos sobre a função seno, assim como a função cosseno. Caso você não tenha acompanhado entre essas aulas, acompanha lá para que você fique ainda craque. E essa aqui é a nossa aula número 9. Então, essa nona aula, nós veremos sobre a noção de função tangente e assim como cotangente. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos então noção, atenção, noção de função tangente e função cotangente. Por que noção? Atenção, nós vamos construir aqui então funções mais complexas, por isso que eu chamo de noção. Mas com essa parte teórica e essa parte que nós iremos ver nessa aula, você é capaz de construir qualquer tipo de função aí. Agora, para tal, nós podemos ir então para a parte teórica. Vamos então ver função tangente. Vou te colocar aqui ao lado, que é então f de x, sendo igual a então a tangente de x. Atenção. E atenção, atenção. Para você construir qualquer que seja uma função tangente ou cotangente, precisa mesmo de aprender então aí sobre onde é que fica a linha tangente no círculo trigonométrico. Vamos então para o nosso círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico ele é exatamente assim. Atenção. Até que esse círculo trigonométrico não ficou muito bom mesmo. Vamos desenhar novamente e assim tá bom. Vamos deixar assim. Agora, nesse caso, nós sabemos que das aulas anteriores, que essa linha daqui é a linha então, dos cossenos. Vamos colocar aqui. E essa linha daqui é a linha então, dos senos. Agora, onde é que fica a linha de tangente? Vamos enumerar. Aqui é o seno e aqui é o cosseno. A linha tangente, na verdade, ou de verdade, vou ter que colocar então mais aqui. Vamos lá colocar mais para aqui. Linha tangente fica aqui. Partimos daqui, espero que eu acerte aí. Assim tá bom. Essa aqui tem que seria a linha então de tangente. Tem que diminuir, reduzir mesmo o tamanho da minha caneta aqui, visto que eu toquei nela. Vamos a isso. Isso aqui tem que poderia ser tangente de qualquer que seja então x. Vamos colocar aqui então tangente de x. Ou tangente simplesmente, não é? Então essa linha é a linha tangente. Olha, vamos dar aqui então uma noção, a noção dessa que vai te ajudar para você tentar resolver qualquer que seja equação ou função ou mesmo inequação trigonométrica, em que essa equação envolve tangente. Atenção, veja e preste atenção. E esse que está aqui são ângulos. Atenção, esses aqui são ângulos. Essa linha, nós temos aqui então ângulo formado quando aqui nós caminhamos ou reduzimos. Por exemplo, tem ângulo que forma quando nós alinhamos para aqui. Ou também tem um ângulo que forma, até vou ter que mudar aqui, então colocar essa cor, tá? Vamos colocar aqui então uma cor mais visível, até aqui. Tem ângulo que forma quando nós alinhamos essa linha até aqui. Tá? Esses ângulos aqui então pertencem a diferentes aí, então, valores. Atenção. Quando nós tratamos aí, então, de cosseno, nós dizemos que esse ângulo aqui corresponderia exatamente aqui. Aqui que seria então o valor que corresponde a essa abertura. E aqui também seria que um valor corresponde então, a respectiva abertura. A mesma coisa que acontece então nos senos. Aqui também seria o ângulo que corresponde a essa abertura. Agora, para a tangente, não difere nada. Veja, eu posso prolongar essa linha. Vamos prolongar um pouco só, tá? Vamos, por exemplo, aqui. A tangente aqui seria esse ponto. Esse aqui tem que é o ponto que corresponde aqui à tangente, tá? E esse valor aqui então é que tangente tem esse ângulo. Agora, nós sabemos lá das noções trigonométricas ou das aulas anteriores, vimos que essa parte corresponderia a quinta ângulo zero. Agora, aqui seria a quinta 90 graus, e aqui nós teríamos 180 graus, e aqui ficamos então aqui com 2π sobre 3, que é a mesma coisa, 270 então, graus, e aqui nós teríamos ainda 360 graus. Atenção! Atenção por quê? Porque vou dar aqui então uma coisa super interessante em que vocês podem ver. Veja aí. Aqui tangente vai caminhando. Anotem bem isso aí. Aqui tangente vai caminhando, nós podemos abrir até aqui, vamos encontrar a tangente. Agora, esse tangente aqui prolonga até mais infinito, por isso que as funções entre a tangente têm o contradomínio para mais infinito, não é? Vimos isso aí. Contradomínio vai até mais infinito. Não vimos? Não vimos a função tangente contra domínio até vai para mais infinito? Vimos sim. Então, que nós falamos sobre o domínio contra domínio. Nós podemos prolongar até lá, para mais infinito, né? A mesma coisa que acontece aqui embaixo, nós podemos prolongar essa linha até lá. Agora, prolongando essa linha, nós podemos aprender aqui então coisas incríveis. Atenção,
Vamos a isso. Quando você caminha, caminha até aqui, encontra aqui em tangente, sempre tende aqui em tamanho infinito. Caminhou mais para aqui, tangente, na verdade, o lugar onde se cruza, né? Entre esse ângulo com essa parte. Por exemplo, aqui que será tangente desse valor, desse ângulo, dessa abertura daqui. Aqui também será tangente. Mas vai chegar um momento quando você abre essa linha, por exemplo, uma linha paralela ao eixo então, dos senos. Seria exatamente assim, ou seja, nunca iria cruzar então, em nenhum sítio, até no mais infinito. Agora, se nunca vai cruzar, isso implica o quê? Implica que tangente aqui então não existe. Então, tangente então de 90 graus, assim como tangente de 270 graus, tá? 270 graus, isso aqui então aí não existe. Não está definido. Agora, se nós abrirmos um pouco até aqui, imagina essa abertura. Isso implica que tangente nesse ponto corresponde aqui. Se corresponde aqui, então essa tangente aqui então é igual mesmo a zero. Então nós podemos dizer assim, tangente é então de 0 grau, que é a mesma coisa tangente é então de 360 graus, que é a mesma coisa também tangente de 180 graus. Isto aqui é igual a zero. Veja que essa abertura aqui então não dá. Mas agora, vamos entender aqui então coisa super interessante como eu prometi para vocês. Vamos a isso. Nós podemos caminhar. Imagina então o ângulo que está nesse segundo quadrante. Esse daqui. O ângulo que está nesse segundo quadrante, aqui, tangente, nós podemos passar aqui. Vamos lá primeiro entender o ângulo que está primeiro nesse quadrante, só para você entender. Vamos aí. Esse quadrante é o quarto quadrante. Tangente dessa parte daqui seria ângulo que está mais para lá. Ou seja, tangente aqui está é negativo. Vamos ficar aqui tangente nesse ponto também negativo, está mais para baixo. Tangente aqui também é negativo, mais para baixo. Quando nós abrimos isso aqui está paralelamente ao eixo aqui está dos e aí ao eixo de senos, vimos que tangente nesse ponto não existe. Tangente de 260 graus não existe, porque não tem um ponto que vai cruzar quando isso aqui é paralelo até aqui. Atenção. Agora, vamos para esse quadrante e nesse quadrante. Vamos tentar explicar e perceber os conceitos. Vamos a isso. Nesse quadrante, estamos no terceiro quadrante. Agora, qualquer que seja a tangente desse quadrante, vou ter que fazer o seguinte. Olhe. Sempre uma linha que passa daqui tem que passar no meio e vai para lá. Então, a tangente corresponde aqui. Então, eu posso dizer que a tangente que está aqui, essa abertura, é o mesmo valor da tangente que está nessa abertura. E tangente também que está nessa abertura, seríamos aqui então, exatamente assim. Entende que para você resolver equações trigonométricas, precisa entender esses conceitos. Esse tangente que está aqui, passando mesmo no meio, projetamos até lá. É o mesmo tangente desse ângulo daqui e o mesmo tangente desse ângulo que está aqui. Então, isso que acontece. Funciona da mesma forma, então, quando o ângulo está no segundo quadrante, tangente nós passamos para lá. Logo fica assim. Tem o mesmo valor. Tangente daqui tem o mesmo valor que está aqui, sempre passa quem está no meio. Isso aqui tem que ser então, a noção aí, então, do círculo trigonométrico. Entenda bem esses conceitos. Sem esses conceitos, não é possível resolver as equações trigonométricas, que será a nossa próxima aula, visto que estamos a terminar aqui então, estudo sobre funções trigonométricas. Entendeu? Agora vamos para a noção de cotagente. Vamos entrar para a noção de cotagente. O que seria a cotagente de um ângulo? Vamos fazer isto? Como é que vamos fazer? Construir o gráfico, vamos continuar aqui. Vamos explicar tudo de uma única vez, não é? Vamos a isso. Eu posso também dizer que o nosso círculo trigonométrico, exatamente aqui, para eu explicar aqui então a cotagente, que é algo mesmo semelhante que nós vimos aí. Só vamos recapitular algumas coisas, tá? Vamos a isso. Aqui temos o eixo de x, aqui está y. Agora, nesse caso, cotagente é o ângulo que passa daqui. O inverso tangente. Passamos daqui, essa que seria então, a linha então, dos cotagentes. Atenção. A mesma explicação que nós aprendemos aqui, a mesma explicação que nós podemos ter aqui. Imagine só. Para qualquer que seja ângulo então, dessa abertura, daqui, tem que diminuir aqui então, o tamanho da minha caneta. Assim, tá bom. Será? Yeah. Assim tá bom. Vamos a isso. Para qualquer que seja o ângulo dessa abertura, nós podemos colocar aqui então uma abertura, exatamente assim, corresponde a quem está a tangente. Mas os ângulos dessa abertura deste lado, tangente aqui é negativo, mas aqui tangente é positivo. Daqui para lá, são valores positivos, daqui para aqui, valores negativos.
Agora, se você abrir mais uma linha paralela ao eixo aqui dos cossenos, visto que esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, o cotagente aqui não existe. Esse aqui é cotagente, né? Vamos escrever aqui. Cotagente. Então, o cotagente, vamos escrever assim. O cotagente, aí então, de 0 grau, sendo igual a quem está a cotagente de 200 não, 360 graus, é a mesma coisa, aí então, o cotagente de 180 graus, em que esse cotagente, na verdade, não existe. Não está definido. Agora. Para qualquer valor que está nesse quadrante, passando aqui está no meio, você encontra então a cotagente, como nós explicamos lá. Passando sempre no meio. Sempre passa aqui está no meio. Qualquer valor também que está nesse quadrante, passando aqui está no meio, também encontra aqui a cotagente. Isso implica que o ângulo desse daqui corresponde a esse ângulo aqui. Tem o mesmo, aí então, valor, tá? Agora. Deste lado, cotagente não existe, tá? Uma linha paralela. Mas aqui cotagente existe, cotagente aqui está igual a zero. Cotagente deste lado aqui está igual a zero. Então, para os eixos aqui está aí de seno, os cotagente é igual a zero. Vamos colocar aqui então a cotagente, por exemplo, de 90 graus, é igual a então a cotagente de 270 graus, em que esse cotagente é igual a então a zero. É isso que você precisa saber então para construir qualquer que seja gráfico de função cotagente e tangente. Vamos aproveitar esse espaço para nós fazermos aqui então o esboço do gráfico e fazermos estudo segundo os itens que está aqui então a nos pedir. Vamos aí. Nós queremos aqui para esboçar o gráfico número 1 dessas funções. Aqui temos o determínio domínio de f de g de x e também nós queremos o contradomínio, que são coisas básicas mesmo que interessam quando falamos de tangente e assim cotagente. Vamos esboçar? Vamos a isso. Nós temos aqui então para o esboço de qualquer tipo de gráfico, sempre temos que desenhar aqui então o eixo do x e também o eixo dos, nesse caso, de y. Exatamente assim. Atenção. Os procedimentos são os mesmos. Coloca então os ângulos dos eixos aqui. Vamos colocar aqui então 0, aqui ficamos com π sobre 2 e aqui vamos ficar então com apenas simplesmente com π. Aqui nós teremos então o 3π sobre 2 e por fim ficamos então com 2π. Atenção, parece lá também são valores negativos, não é? Ficamos então com menos π sobre 2. Aqui nós teremos então o π e aqui nós ficamos com 3π sobre 2 e por fim com menos π, mas todo isso vai ser negativo. Atenção. Agora veja, eu estou a afirmar que tangente de 0 grau é igual a, então, no caso tangente é igual a 0, tá? 0 grau é igual a 0, 0 mesmo. Como que aconteceu com tangente de 0 grau? Tangente de 0 grau é igual a 0. Logo, nós podemos dizer que tangente de 0 grau é igual a 0. Passa aqui. Vamos colocar aqui então como outra cor, tá? Vamos a isso. Agora, tangente de 90 graus, que é π sobre 2, vimos aqui na nossa explicação. Tangente de 90 graus, que é esse aqui, não existe. Se não existe, nós podemos colocar aqui então, a assíntota vertical, né? Uma linha aqui, então, que passa daqui, vai para este lado, tá? E vai outra linha que passa para aqui, então, vai para este lado. Ou seja, aqui tangente não está definida. Logo, essa função não pode ir cortar isto aqui porque não está definido mesmo. Agora vamos entender aqui tangente de π. Tangente de π aqui então existe, é igual a 0, não é? Tangente aqui de π, que é de 180 graus, é igual a aqui então a 0. Agora, tangente aqui 3π sobre 2, que é de 260 graus, não existe. Se não existe, vamos passar então uma linha, passando para aqui, então vai para lá vai. Tangente desse ponto existe sim, aqui tangente existe, não é? 360 graus, tangente da quinta existe, porque isso aqui é 2π, também tangente da quinta existe. A mesma coisa que acontece com os lados negativos. Tangente disto não existe mesmo. Tangente desse negócio aqui também aí não existe. Agora, esse gráfico será, como é que será? Qual é o comportamento gráfico? Será que tipo de gráfico? Será que virá assim? Ou virá assim? Ou virá assim? Ou virá assim? Como é que isso será, amigo? Bagunça, né? Para você entender o comportamento gráfico, tem que olhar no seu círculo trigonométrico. Veja aí. Cada vez mais com tangente, cada vez mais que nos aproximamos, aí então, o eixo que é de 90 graus, tangente sempre tende aqui a mais infinito. Sempre aqui tende a mais infinito. Para lá.
Agora vamos entender aqui. Cada vez que nós aproximamos o nosso gráfico está aqui a 90 graus, que esse aqui, tangente ainda aqui está mais infinito. Agora, cada vez que nós aproximamos o nosso gráfico, aonde? Aqui temos no zero, não é? No zero aqui, tangente tende a onde? Quando nós aproximamos o nosso gráfico no zero, tangente tende a zero, por isso que é igual a zero. Mas no menos π sobre 2, o que seria menos π sobre 2? Seria então o lado negativo, né? Deste lado aqui. Tipo, viríamos o lado negativo este aqui, não é? Aqui. Quando nós aproximamos do lado também negativo, tangente sempre tentamos aqui então a menos infinito. Lado negativo, né? Logo ainda a menos infinito. Quanto gráfico, seria então algo assim. Aí tendendo aqui está no menos infinito. Quando isso aqui tende aqui está a menos π sobre 2, menos infinito. Exatamente assim. E por sua vez, vai, corta aí. Quando nós tentamos se aproximar então a π sobre 2, tangente aqui também se aproxima aí, então, ao mais infinito. Exatamente assim. E nunca toca então aquele eixo. A mesma coisa que vai acontecer aqui, vamos aproximar exatamente assim. Esse aqui será o comportamento. Exatamente assim. E vai até lá então no mais infinito. Aqui também o comportamento é o mesmo, né? Ficamos aqui então exatamente assim, para lá até mais infinito. É isso aqui então que poderia ser o gráfico de tangente. Agora vamos analisar aqui então aspectos muito importantes. O aspecto é esse que fala sobre aqui então o domínio e o contradomínio. Vamos a isso. Quando o domínio de função tangente, tá? Quando há então o domínio de f de x, seria igual a quanto? O domínio. O domínio, na verdade, precisamos analisar cuidadosamente. Atenção. O domínio nós olhamos no eixo de x, mas tem pontos em que a tangente não está definida, que é nesses pontos daqui. Esse ponto não está definido. Isso se repete então periodicamente e para lá vai. Isso implica que são números reais menos os pontos que a tangente não está definida. Até poderia colocar aqui então x. O x pertence aqui então aos números reais, mas temos que retirar as partes em que tangente não está definida, que é nesses pontos aqui. Tangente aqui então não está definida, aqui, né? Aqui e aqui tangente não está definida. Menos como? Atenção, vamos colocar assim. Analisa bem isso aqui. Imagina para a tangente que não está definida, então nesse ponto. Aqui, não é? 90 graus. Então, se nós andarmos uma meia volta, vamos encontrar aqui um lugar onde a tangente não está definida? Uma meia volta, não é? Se nós caminharmos mais uma meia volta, vamos encontrar com um ponto que a tangente não está definida? Não vamos encontrar? Vamos sim. Logo, nós podemos dizer o seguinte. Menos nos pontos que? Nos pontos aqui, então, aí, π, tá? Eu posso colocar como sendo aqui, então, π sobre 2, mais kappa π, meia volta, né? Se fosse 2 kappa π, seria aqui, então, uma volta completa. Agora, kappa π, onde o kappa pertence ao conjunto de números aqui, então, inteiros, esse tangente aqui não está definido, então, nesse ponto aqui, tá? Por que eu coloquei kappa π? Atenção, veja aqui. Imagina. π sobre 2 não é aqui? Não é? Também aqui poderia usar como sendo aqui, então, 3π sobre 2, não é? 3π sobre 2 mais kappa π. Também não é problema. Aqui. Agora, esse kappa disse que pertence ao conjunto de números inteiros. Agora, se nós multiplicarmos esse π aqui, o π aqui por quanto? O π aqui por exemplo, o 2. Ficamos aqui então com 2π, né? 2 kappa π. Agora, isso implicará o quê? π sobre 2, nós paramos aqui ou aqui, não é? Que são mesmos valores. Agora, nesse caso, quando nós andamos 2π, 2π vamos aqui uma vez, duas vezes, paramos aqui. Uma vez, duas vezes, paramos aqui. Nesse lugar que nós paramos, esse lugar não corresponde aqui, onde a tangente não está definida? Se corresponde, então, isso vai se repetir aqui então, periodicamente. Por isso eu coloquei aqui então, kappa π apenas. Compreendeu? Agora, quando o domínio das funções então, tangente, contradomínio nesse caso, o CD de uma função tangente é um y que corresponde ao conjunto de números reais. No tangente, nós olhamos no eixo de y, não é? O contradomínio nós olhamos no eixo de y. Por isso que esse y aqui então, está definido, né? Não tem limite aqui, até no mais infinito. Não tem limite. A tangente aqui está definida até no mais infinito ou no menos infinito. Por isso são todos números reais, não é? Então, é isso que nós podemos dizer em relação a, então, ao contradomínio de funções tangente. Compreendeu? Agora vamos então construir o gráfico de função cotangente e vamos fazer aqui então o estudo completo também.
Vamos a isso. Eu posso colocar aqui ao lado um gráfico, os eixos nesse caso, de x. Aqui então seria então y. Agora, nesse caso, o procedimento é o mesmo. Começa a colocar aqui então 0. Aqui ficamos com π sobre 2, que é 90 graus. Aqui ficamos com 3π sobre 2, que é 230 graus. E aqui nós ficamos com quem? Julie. Aqui ficamos com π. Aqui nós teremos 3π sobre 2. E por fim, aqui temos o 2π. Está meio que apertado, né? Vamos lá. O espaço aqui é grande. O espaço é gigante mesmo. Vamos lá afastar um pouquinho só para lá. Vamos lá afastar um pouco só para aqui. Assim tá bom. Aqui o eixo de x. Atenção. E atenção. Para este lado são valores negativos. Aqui poderemos ficar com menos π sobre 2. E aqui nós teremos o quê? O π. Aqui nós ficamos com, nesse caso, o 3π sobre 2. E aqui nós ficamos com 2π. Agora, nesse caso, nós podemos construir esse gráfico de função cotangente. Tem que entender onde é que esse cotangente, né? Aqui é cotangente. Onde é que essa função cotangente não está definida? Essa função cotangente não está definida nos pontos em que não existe. Nesse caso, é aqui e aqui. E aqui, quando é que responde 0 grau? No 0 grau, a cotangente não está definida. Mas aonde? Mas aqui está no 180 graus, que é o π. Nesse ponto aqui não está definida. Nós podemos colocar aqui. Aqui a função não está de nada definida aqui. Vou colocar aqui então traço. Agora, aqui em π também corresponde aqui. A função aqui não está definida para o cotangente. Nós podemos colocar aqui então aí um traço. Agora, para este lado também a mesma coisa. Nós podemos dizer que essa parte daqui a função não está definida. Aqui são negativos, né? Não se esqueça em casa. Não se esqueça mesmo. Aqui nós ficamos com quem? Nesse ponto, o cotangente não está definida. Aqui também o cotangente aí não está definida. E agora, Julie, o que nós podemos fazer? Vamos apenas traçar a função, né? Vamos analisar então, apenas vamos analisar. O que nós iremos analisar? Veja aqui. Cada vez mais que eu me aproximo aí então de 0, por exemplo, essa função tende aqui então aí ao mais infinito. Quando eu me aproximo aqui então de 0, a função tende a mais infinito. Ou seja, a função tende para lá. Mais infinito é para lá. Quando eu me aproximo de 0. 0 lado aqui está aí direita, né? Não lado esquerdo. Agora, vamos entender quando eu me aproximo do 0, um lado está aí esquerdo, lado negativo, que é este lado aqui. Essa função tende aqui está aí ao menos infinito. Então, menos infinito, quando eu me aproximo daqui, tende sim mesmo aí a menos infinito. Não, vamos ver aqui está no outro lado. Vamos aí. Por exemplo, analisamos aqui em π. No π aqui, cada vez que eu me aproximo dessa função ainda do π, essa função tende aqui que a ok? Tende de lenta aí ao menos infinito. Ao menos infinito. Essa função tende de lenta ao menos infinito. Para lá, não é? Que eu me aproximo aqui do π. Do π neste lado, né? Tende aqui aí ao menos infinito. Agora, quando o gráfico nós podemos traçar assim, exatamente assim. Essa aqui tem que ser a característica então, de uma função então, cotangente. Mas não pode tocar então, nesse eixo. Vamos ter aqui também a característica então seria essa, tá? Vamos aqui então a característica seria essa. Deixa-me colocar aqui então desenhar bem. Ficamos assim. E aqui também ficaríamos assim. Assim. Vai para lá. E aqui nós podemos ficar aí assim. Isso aqui tem que ser o gráfico de função aí então cotangente. Entendeu? Quando a gente diz. Agora vamos analisar a situação de domínio assim como contradomínio. Olhando apenas no gráfico. Vamos a isso. Quando aqui está aí o domínio, vamos lá analisar aqui. Quando o domínio dessa função, que é o d de f de x, é um x mesmo que pertence ao conjunto de números reais, mas menos nos pontos em que essa função não está definida, como nesse ponto, como nesse ponto e nesse ponto. Essa função aí, então não está definida. Como fazer isso? Veja. Partimos do 0. Ou podemos partir de 360 graus também. Do 0, mas várias vezes sempre partimos do 0. Ficamos assim. Do 0 aqui, qual seria aqui então o 0? Ou qual seria aqui aí o 0 em grau, em radiano, né? O 0 em grau em radiano é igual mesmo a 0. Nesse caso, nós podemos colocar aqui então o 0
Mas, o quê? Se nós caminharmos aqui para aqui, meia volta, nós vamos encontrar aqui, tá, aqui o lugar onde a tangente não está definida. Quando nós caminhamos uma meia volta, a tangente aqui também não está, ou seja, cotangente nesse caso não está definida. Aqui também, cotangente não está definida. Nesse caso, o que nós podemos dizer aqui é que é mais, aí então, KPI. Exatamente é assim. Atenção, como aqui temos zero, nós podemos retirar, né? Como aqui está com o domínio de f de x, será que então o x que pertence ao conjunto de números reais, reais mesmo, menos então o KPI. Prontos, prontos, prontos. Assim você já coloca aí o contradomínio. Quando, o domínio, né? Quando o contradomínio que o CD, será que então y que pertence ao conjunto de números reais, essa função é definida então para qualquer que seja aqui então o y para lá, tá? A função nós podemos encontrar aqui para lá, vai, essa função aqui está definida, não é? Logo, a então a gente pertence mesmo aos números, ou seja, o contradomínio pertence ao conjunto de números reais. É isso que você poderá saber em relação a então estudo sobre tangente, cotangente por aí. Agora, outra coisa muito importante é sobre quando a paridade, né? Quando a paridade é uma função ímpar. Veja aqui, é uma função simétrica em relação à origem. Logo, é uma função então ímpar. Também isso é muito importante. Uma função então ímpar. Agora, nós podemos terminar por aqui. Eu sou Julie Momadi e vos vejo nos nossos próximos conteúdos. Quando nós estivermos a falar sobre então equações trigonométricas, como sendo seno, cosseno, por aí vai. Caso tenha gostado, deixa aquele like. Até lá.